Amigos, bom dia. Eu aqui, Dr. Antônio Martins, mais um dia, né, dia 26 de abril de 2024. São 10 horas e 53 minutos e meu gato já começa a me perturbar. Espero que ele não derrube a minha plataforma, né, de celular aqui, porque ele gosta de bagunçar. Eu tô muito preocupado com o meu gato, ele só sabe viver em cima da minha mesa. Não sei mais o que fazer, né, meu filho? Bom, vamos lá. Quero primeiro agradecer a Deus por estar vivo. É você, meu irmão, minha irmã, que tem dado seu like, seu dislike, tem feito seus comentários. Muito obrigado aos 436 amigos que se inscreveram no meu canal. A meta é passar de 1000 até dezembro. Se Deus quiser, a gente consegue, né, para melhorar a nossa comunicação. Eu tenho tido boas visualizações, né? O penúltimo foi 106, né? 106 pessoas visualizaram, e o último de segunda-feira, de quarta-feira, portanto, 36. Muito baixo. Eu acho que é o título, eu estou errando nos títulos. Mas eu não quero enganar você, dar títulos polêmicos para chamar a atenção. Eu quero que você assista o meu canal porque você acha que tem conteúdo, acha que vale a pena. Isso é que me interessa. O título de hoje, por exemplo, que é importante, é um título polêmico, que diz assim: o Brasil passa fome. Eu escolhi esse tema. Por quê? O IBGE divulgou, né, que 21,6 domicílios no Brasil, né, tem carência de acesso à alimentação. Isso é um eufemismo, na verdade é fome. Né? 21 milhões e 600 mil pessoas, domicílios, né? Ele fala de domicílios, são famílias, né? Vamos dizer assim, passam fome. Isso é o Nordeste e o Norte, como sempre, são as regiões mais afetadas, que sempre tiveram, a região Norte e Nordeste do Brasil, sempre um atraso e uma pobreza muito maior. Não exime Minas, Rio, São Paulo, Paraná de não ter pessoas na extrema pobreza. Tem. Mas, lamentavelmente, historicamente, culturalmente, no Brasil, o Nordeste e o Norte sempre são esquecidos pelo Estado, né? Os dados da pesquisa se referem ao ano de 2023, exatamente no quarto trimestre, no último, né? Já é sobre os efeitos do governo Lula 3, porém, não podemos atribuir ao governo Lula essa pobreza. Isso vem de anos, de séculos, né? E o Bolsa Família não consegue, por mais social que seja o Bolsa Família, por mais programas sociais que o governo implementa, ele não consegue diminuir a pobreza. Porque são pessoas que o Estado abandona, literalmente. Elas não têm documentos, elas não conseguem ter acesso ao banco de dados, ao cadastro único. Os CRAs não funcionam de forma adequada, porque os CRAs exigem que as pessoas levem certidão de nascimento, e as pessoas não têm. São pessoas muito pobres das periferias e das zonas rurais do Brasil. Esse é o grande problema, né? Segundo informou o IBGE, no final de 93, 11 milhões 920 milhões de brasileiros vivem em residências com fome. Quer dizer, no primeiro eu falei de domicílios, mas tem um número de 11 milhões de pessoas, ou mais de 11 milhões de pessoas. Isso é o que o IBGE enxerga, né? Porque essa pesquisa domiciliar que o IBGE faz, por mais eficiente que seja o IBGE, ele não consegue abranger, atingir a todos os lares, todos os domicílios de pessoas no Brasil. E são números aleatórios. Eu confio nas estatísticas do IBGE, claro, é uma fundação de maior respeito. Então, quando o IBGE publica uma pesquisa, é porque ele foi a campo, ele pesquisou, ele aplicou a ciência, e a gente tem que confiar. Então, eu confio nos números do IBGE, por isso que eu estou falando para vocês. Se eu não confiasse no IBGE, eu sou uma pessoa que acredita no IBGE, nos entes ONTIC, nos entes de assessoramento, de apoio ao Estado, né? O Tribunal de Contas da União, né? O IBGE, tantas e tantas fundações, com a Fundação Getúlio Vargas, Fundação PUC, as grandes universidades. Eu lamento que as universidades estão afastadas do povo. As faculdades como PUC, Universidade Federal de Brasília, Universidade Federal de Pernambuco,
publicavam muita ciência, mas as universidades, o USP, as universidades, elas dos últimos 20 anos, que foi até uma expressão aqui, dizendo assim, né, o silêncio dos intelectuais, e depois vem eu sou ídolo dela, discípulo da Marilena Chauí, quando falou que tinha ódio da classe média, parece que houve um susto. Então hoje está todo mundo calado, todo mundo silencioso. As universidades, elas estão vivendo para elas, né? Ali para o sindicatozinho, um grupinho de professores, concursos públicos, vitalícios, mas não formam mais opinião. A UERJ, por exemplo, que era uma grande faculdade, a gente não vê mais, não ouve mais a voz, né, da ciência no Brasil. Mas tem o IBGE que não nos deixa... deixa desamparado, né? Ainda conforme a informação do órgão, né, ou seja, do IBGE responsável, 40,5 milhões de brasileiros têm receio, né, quanto ao futuro. Ou seja, 43 milhões de pessoas, elas não sabem, não têm a garantia de que no futuro conseguirão um alimento. Porque cada dia mais a situação fica difícil. As pessoas com baixa instrução não foram para a escola, não têm acesso a casa, não têm acesso a esgoto, não têm acesso a nada. Então essas pessoas são entregues e esquecidas pelo Estado, pelos municípios que podiam congregar forças, né, grupos de trabalho para melhorar a condição de vida dessas pessoas. Mas infelizmente os pequenos e grandes municípios estão pouco se lixando, os prefeitos estão pouco se lixando para essa camada paupérrima da sociedade brasileira. É um povo que não se enxerga, que o Estado não enxerga. Só Deus para salvar esse povo, né? Porque o Estado, quando eu falo, é o município, o Estado e a União, né? Segundo o IBGE, de novo, nos últimos 20 anos o Brasil melhorou. Claro, nós melhoramos. Se você olhar que até na década de 70, a fome no Nordeste era muito maior, porque não existia, na minha opinião, um dos maiores benefícios, um dos maiores programas de distribuição de renda, que foi a aposentadoria para o trabalhador rural. Imagine você que em 1973, 74, quando foi criado essa aposentadoria para o trabalhador rural, só o marido, só o guardião, né, vamos dizer assim, o cônjuge, dono do lar, que tinha direito, e era um meio salário mínimo. Só passou a ser um salário mínimo a partir da promulgação da Constituição Cidadã de 5 de outubro de 1988. Isso melhorou muito as condições de vida, melhorou muito, reduziu muito a fome do Nordeste. Hoje em dia, muitos avós sustentam os netos com a aposentadoria de um salário mínimo. Essa é uma grande realidade. Porque por mais que a gente queira, os programas de assistência do governo não conseguem atingir a todas as pessoas. E há um analfabetismo grave. Agora, esses 43 milhões que eu me referi, que não têm certeza do futuro, porque são pessoas que estão fora do mercado de trabalho, o MEI não atinge, por mais que o governo, vamos criar 5 bilhões, 900 milhões para o MEI, para o pessoal que tem MEI, tomar emprestado até 6 mil reais. Isso não atinge a pobreza, a total da pobreza. Antônio, a culpa é do Estado? Mas não é culpa de Lula. Ele não tem culpa, porque são problemas que vêm se acumulando ao longo de anos e anos e até séculos, né, no nosso país, né? Finalizando, né, eu já estou partindo para o fim. Uma coisa que me chama a atenção, que dessa semana, o ministro Lewandowski, né, defendeu uma alteração na Constituição para que a União, né, seja integrada, porque a segurança pública, lá no artigo 144 da Constituição, é atribuição dos estados. Mas o que o ministro Lewandowski está querendo fazer? Inserir o Estado, né, que ele diz assim, a ideia de descentralização do poder executivo, uma definição de políticas diretrizes para o setor, ou seja, uma política federal nacional para que todos os estados, em apoio, de acordo com essa política, se realmente faça uma política de segurança pública, né? Pretende o ministro, né, que faça um planejamento nacional de caráter compulsório, ou seja, tem que obrigar a todos os governadores, a todos os prefeitos se engajarem, se interferir na segurança pública de forma benéfica. Desculpa o meu gato aqui que ele está me atrapalhando. Isso é muito importante, né? Muito importante mesmo, né? Porque, por exemplo, nós temos a questão do mais polêmico no momento, não? A polícia violenta, a polícia de São Paulo está sendo muito violenta, todo dia a imprensa paulista está divulgando, né, ataque
grosseiro de policiais aos cidadãos, à população, né? E eles não querem, o governador de São Paulo não quer o uso de câmera no uniforme. Isso é fundamental para garantir a segurança do policial e garantir a segurança da população, para que tenha uma prova, para que o policial seja mais respeitoso. Porque o que a polícia precisa de fazer é respeitar o cidadão. Ah, a polícia já entra matando, já entra atirando. Não, isso não é polícia, isso não é polícia de segurança pública, é assassinato. É homicídio de pessoas pobres e pretas. Porque se você vê, né, lá em São Paulo, teve um caso, um motorista de um poste, porque para ser motorista de um poste tem que ser rico, ele foi liberado, matou uma pessoa e foi liberado. E tá em casa, não foi para o hospital, não fez exame se estava embriagado, nada, porque a polícia trata uma pessoa só porque ela tem um poste diferente daquele. Um negro chamou a polícia e quando chegou a polícia bateu nele. Ele chamou a polícia para pedir socorro e a polícia o agride. Então essa política de segurança pública tem que mudar, né? A gente precisa de uma política de segurança pública nacional que o governo federal incorpore realmente no programa, né? Que tem assim, pretende o ministro aqui, defende ainda a centralização do Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP. Esse programa foi aprovado no governo Michel Temer, lamentavelmente abandonado pelo governo Bolsonaro, e agora parece ser a menina dos olhos do presidente Lula. Maravilhoso. A gente tem que ter um programa nacional, da mesma forma como temos o SUS, Sistema Único de Saúde. É um programa nacional, a execução da saúde é das prefeituras. As prefeituras precisam de ser mais responsáveis, ter mais responsabilidade e mais carinho com a população carente dos municípios, que infelizmente os prefeitos fecham os olhos, não dão assistência à saúde. O governo federal repassa muitos recursos para os municípios, mas ninguém sabe a destinação. Para o pobre não vai. Eu sei que para a política pública de saúde pública de Itaquaritinga do Norte, saúde pública de Santa Cruz de Capibaribe, o pobre não recebe o dinheiro que o governo federal investe. Em algum lugar está sendo desviado. Má gestão, tem roubo? Não. Tem corrupção? Não estou afirmando isso. Não tem como afirmar. Agora, que não tem prestação de saúde adequada à população, nós não temos. Em nenhum país, nenhum município do Brasil. Tudo isso é falta de quê? De uma fiscalização. O SUS tem problema? Tem. O SUS está precisando de fazer concurso, contratar médicos geriatras, porque a população brasileira é uma população que envelhece. O INSS não tem como resolver os problemas dos aposentados e pensionistas, dos futuros aposentados, dos segurados, porque não tem funcionário que dê conta, porque os antigos já se aposentaram. Então está um processo muito grave nos problemas sociais no Brasil, né? Então é preciso que o ministro, né, Lewandowski, seja vitorioso nessa ideia e que haja realmente um aplauso da sociedade, uma cobrança da sociedade brasileira, né? Hoje, por exemplo, né, você tem a operação no Morro do Complexo do Alemão, né, acho que da Penha, e parece que muitos bairros no Rio de Janeiro estão interditados por causa de tiroteio dos bandidos com a polícia. Qual a finalidade dessa operação? Prender 101 criminosos, né, de outros estados que foram se encolher, né, se recolher para o Rio de Janeiro, pagar aluguel para a gangue, para as milícias, né, cariocas, para ter a proteção do Estado. Como o Estado não entra nas favelas, não entra nos locais mais perigosos do Estado, o Estado perdeu o seu poder de polícia, né? A violência é a atribuição do Estado. Lamentavelmente, o Estado perdeu esse controle. O Estado do Rio de Janeiro e o Estado de São Paulo perderam o controle para os grandes traficantes, para os grandes milicianos, né? Então, o Estado, é preciso que o governo federal ingresse nesse processo para que a população melhore. Mas, Antônio, tu começaste falando de fome. O que isso tem a ver? Muito. A fome é consequência desse desastre da política de segurança pública. Porque as pessoas nas periferias, o Estado não ingressa nas periferias, levando saúde, saneamento, alimentação com medo porque ele sofre represália. Né? Porque a polícia ficou viciada, essa política de agressividade, já entra no morro atirando, quebrando a porta do trabalhador e não tem um trabalho realmente de política de segurança pública. Agressividade policial não significa que a segurança pública vá melhorar. Isso é fome. A fome não é só de alimento, é a fome de falta de reconhecimento.
esse povo pobre que não tem com que se alimentar, não é só o alimento, não é só levar arroz, é levar reconhecimento dele como ser humano, como uma entidade espiritual, como uma alma, como um cristão, seja a religião que ele seguir. Ele tem o direito à liberdade religiosa, mas o Estado não pode abandonar, como aqui segundo o IBGE, 43 milhões de brasileiros. São abandonados literalmente. É difícil o meu bate-papo, porque eu procuro levar por um viés que faça esse tipo de denúncia, porque os políticos em Brasília não estão interessados nisso. Você vê as notícias, são as maravilhosas, o Banco Central vai baixar a taxa de juros, o governo Lula arrecadou mais 9 bilhões, são notícias boas, mas não retratam a realidade da pobreza do povo brasileiro, do abandono, porque há 43 milhões de pessoas abandonadas, e segundo essa pesquisa, só no aspecto de fome, né, gente? Vamos falar no aspecto de educação, quando se fala de transporte, quando se fala de moradia, são milhares e milhares de pessoas. Foi feita uma pesquisa recentemente, desculpa eu não dizer a fonte, mas eu li, né, que 49,9%, quase 50% da juventude brasileira é pobre. Então você vê que tem uma injustiça muito grande, falta distribuição de renda. Né? Enquanto o governo federal está brigando por 6 bilhões de distribuição do lucro da Petrobras, tem 43 milhões de pessoas que não têm o que comer. Essa é uma realidade. Aí, essa minha informação talvez desagrade, talvez lhe entristeça, mas eu não falo de uma forma polêmica, de uma forma pejorativa. Não, eu não agrido ninguém. Eu só estou mostrando que a gente precisa de ter mais responsabilidade, de cobrar das autoridades, dos prefeitos, dos vereadores, do governador, mais atenção a esse lado carente. Você vê o governo federal, os deputados e senadores estão lá em Brasília pouco se lixando para o povo, gastando 52 bilhões de reais com emendas PIX, emendas que dinheiro nosso, dinheiro meu, dinheiro seu, que sai para um deputado e ele escolhe a quem vai, não diz para quem vai distribuir, e nem a prefeitura que receber tem a obrigação de dizer aonde gastou. Você vê 52 bilhões, se esses 52 bilhões de reais fosse para um programa de combate à fome, ou de melhorar o saneamento básico, ou de um programa de casa, porque por mais importante que seja Minha Casa Minha Vida, não atende, porque quem tem acesso a Minha Casa Minha Vida já é rico. Porque ele tem documentos, ele preenche os requisitos para você. Vai a um banco, faça uma experiência, vá a um banco, Caixa Econômica Federal, hoje, e veja as exigências que são feitas para você conseguir uma casa, Minha Casa Minha Vida. E quando faz uma cidade como Santa Cruz, uma cidade como Taquaritinga do Norte, quando o governo federal libera uma vila para fazer Minha Casa Minha Vida, só vai receber a casa os privilegiados dos prefeitos. Não vai dar a pessoa realmente pobre, merecedora, abandonada, não recebe, porque ela nem acesso à prefeitura tem. Porque as 1.000 casas que faz em Santa Cruz, as 1.000 casas que faz Minha Casa Minha Vida em Caruaru, já são entregues a pessoas que já têm uma condição de vida boa. Essa é a realidade. Eu tento passar essa visão para essas pessoas mais abandonadas. São as pessoas que o Estado não quer enxergar e a sociedade não quer enxergar. Que realmente já estão no limbo, já estão no lixo, no esgoto. Essa é a realidade. É triste a minha conversa? Mas eu não posso calar, né? Já que ninguém grita, eu vou gritar, né? Para defender desse povo, para enxergar melhor o Estado. Gente, o Estado tem dinheiro, a União tem dinheiro, mas ele não investe nessas pessoas, porque são pessoas que o Estado já não quer mais. São pessoas que estão morando nas ruas, morando nas sarjetas, né? As grandes cracolândias da vida, são pessoas que o Estado abandonou. Isso a gente tem que combater. Pedir a Deus que ilumine esses governantes para que eles enxerguem aquilo que eles não querem enxergar. Como dizia, encerrando, né? Acho que foi o José Américo José Américo de Almeida, que é um escritor, um grande político paraibano, publicou em 1928, né, no Realismo Brasileiro, junto com Raquel de Queiroz, 1928-1930, um livro chamado A Bagaceira, né, e onde ele diz assim, né, ver bem não é ver tudo que os outros não veem, mas ver bem não é ver tudo que os outros veem, mas ver o que os outros não veem. Então eu estou vendo, fazendo aqui uma analogia a José Américo de Almeida, eu estou vendo o que as outras pessoas não querem ver, não querem enxergar.
Eu estou olhando para essas pessoas. Posso fazer alguma coisa? Não, sou pobre, né? Sou um mero aposentado, mas a minha voz há de chegar a alguém, há de comover alguém, há de chegar ao político para que ele entenda que ele lá em Brasília ele tem um papel social fundamental. Um deputado não pode querer só ficar rico. O vereador não quer só ficar rico, porque o vereador dos pequenos municípios, eles querem ficar rico, porque você é uma cidade como Taquaritinga do Norte, eles só querem ganhar 9 mil por mês, é um salário que ninguém tem. O prefeito fica 8 anos ganhando 20 mil reais por mês, como é o caso de Taquaritinga do Norte. Onde é que ele vai ganhar esse dinheiro quando ele deixar a prefeitura? Por isso que ele é louco para se manter, eles querem ficar perpetualmente, os ditadores. Por isso que Bolsonaro tentou o golpe de Estado, para ele ficar mais 4, mais 4, mais 4, que ia botar o filho 1, 02, 03, 04, aí depois a mulher, depois a filha, porque Bolsonaro colocou todos os filhos na política, porque viver às custas do Estado é muito bom. Mas essas pessoas vivem, não é só Bolsonaro, são 99% das pessoas que vivem às custas dos estados. Aí não enxerga essas pessoas que eu estou tentando abrir os olhos das autoridades para que elas consigam entender. Ok, gente? Olha, muito obrigado, um bom fim de semana para vocês. Segunda-feira a gente tem de novo outro vídeo. Talvez domingo, viu?